Então, pessoal, muita gente já conhece a Kika. A Kika está na saúde aqui já há algum tempo no município e sempre fazendo um trabalho muito importante. E eu contava que quando eu liguei pro Fafá dizia assim pra mim: olha, eu acho que a gente pode criar um quadro aí semanal pra gente trazer os profissionais da saúde e contar tudo que o município faz, e faz muita coisa que às vezes você não sabe. E hoje a Kika tá aqui para falar das equipes EMulti, que são equipes multiprofissionais que atendem a comunidade. Antes disso, boa noite. Kika, seja muito bem-vinda. Que bom te receber. Eu acho que é a primeira vez que eu te entrevisto. É a primeira. Boa noite. É um prazer mesmo estar aqui. Obrigada já de antemão pelo convite. Ô, Kika, para começar, conta pra gente o que é uma equipe EMulti. Então, EMulti, o E é de equipe, multiprofissional. Então, são vários profissionais que fazem parte dessa equipe para atender os usuários, que a gente chama, né, que são os pacientes dentro das unidades de saúde. Sim. Essas equipes, elas são formadas desde o médico da unidade, o enfermeiro e aí os profissionais que atuam então de forma integrada, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, profissional da educação física, e algumas equipes têm também o farmacêutico. E muita gente, né? Hein? Falei isso. É uma equipe grande. É isso aí, são essas equipes. E nós temos hoje no município 4 equipes atuantes, né? Essas equipes, elas são... É um programa do Ministério da Saúde, a gente recebe repasse para essas equipes, e aí conforme a necessidade, conforme o número de profissionais, a gente pode ir ampliando essas equipes. Quando nós entramos na gestão, Itapema tinha uma equipe EMulti, né, com poucos profissionais. Então, por exemplo, nós tínhamos uma profissional de educação física que estava há bastante tempo. Hoje nós temos 6. Nós tínhamos 3 nutricionistas. Hoje também nós temos 6. Nós temos alguns residentes que também escolhem Itapema para vir fazer sua residência dentro da atenção básica. Nós temos psicólogos também, tinham 2 psicólogas, uma para cada distrito, né, que a gente chama, divide as unidades de saúde. Hoje nós temos 6 também, fisioterapeutas também, aumentamos o nosso quadro para 6. Fonoaudiólogos nós não tínhamos nas equipes EMultis, agora nós temos 2. Então, assim, né, com o tempo e a necessidade, a gente vai ampliando esse trabalho que é muito bem aceito dentro das unidades e também pela comunidade. Agora, Kika, poxa, me chama a atenção, né? Porque vocês aumentaram muito a atenção, nesse sentido, dessa atenção básica, especialmente com as equipes EMulti, né? Saiu de 1 para 4 equipes completas. 4 equipes. Né? E hoje... eu não sei se você tem esses dados, provavelmente o Fafá tem, porque o Fafá é um aficionado por dados, adora as estatísticas, mas hoje esses profissionais atendem mais ou menos quantas pessoas no município? Muita gente? Olha, em número de usuários, mais ou menos de 300 a 400 pessoas. Meu Deus. Mas nós tínhamos 6 a 7 grupos, né? E alguns grupos são por período e alguns grupos são contínuos, e hoje nós temos mais de 30 grupos. Nós tínhamos uma dificuldade no início em ter espaços para atender e formar esses grupos. Então, também uma ideia do Fafá, eu venho do esporte, trabalhei com o Fafá no esporte, e lá nós já tínhamos vários grupos, também tem uma dificuldade de espaço, e a ideia dele foi entrar em contato com algumas igrejas, né, que parece às vezes casual, mas quase toda a UBS do lado tem uma igreja. Olha só! Então, a ideia foi, as igrejas não têm atividade durante o dia, a maioria, né? E aí nós entramos em contato com todas, através do auxílio de alguns vereadores também, para utilizar esses espaços. Então, além das igrejas, também algumas entidades. Nós temos a Seixonoye, nós temos a maçonaria, nós temos algumas associações de bairros que emprestam espaço para ser utilizado por esses grupos. Então, os grupos contínuos, eles acontecem todas as segundas e quartas de manhã, das 8 às 9, das 9 às 10, alguns grupos à tarde. E os grupos que não são contínuos, por exemplo, o grupo de gestantes. Então, vai um dia o profissional da educação física conversar com essas gestantes, um dia nutricionista, um dia o médico, e aí fazem 4. E essas equipes, elas então se deslocam dentro do município atendendo a essas localidades. Isso aí. Cada equipe, ela atende, às vezes, 2 ou 3 UBSs, né? Então, essas equipes, elas são divididas dentro dos distritos para atender algumas UBS. Então, uma é vinculada a 2, geralmente elas atendem 2 a 3 UBS. Tá. O sonho é ter uma equipe EMulti para cada UBS, né? Mas no momento a gente está engatinhando ainda e tentando chegar a isso. A gente sempre fala que nós trabalhamos na saúde. Às vezes parece que a gente trabalha na doença, né? Então o nome já é Secretaria de Saúde. Então a ideia é a prevenção. E a ideia da equipe EMulti é muito voltada a isso. Porque às vezes a pessoa procura o atendimento quando está doente.
e a pessoa não pensa nessa prevenção. Né? Então, você fazer uma atividade física, você cuidar da alimentação, você ter essa questão da saúde mental em dia, isso é prevenção. Né? Sem então, dúvida. a ideia nossa e do secretário Fafá é sempre muito voltada à prevenção. Agora, Kika, que legal então, né? Então, além do trabalho que já acontece de médicos e enfermeiros, a equipe multi composta por psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, profissionais de educação física e fonoaudiólogos trabalham também no sentido de prevenir. Até porque, né, Kika, falando de gestão, é muito mais barata a prevenção do que o atendimento lá na ponta, né? No hospital, na unidade básica de saúde. A prevenção é o melhor caminho. Com certeza, né? Se todo mundo pensasse dessa forma e sentisse realmente os prazeres desse cuidado com a saúde, a gente teria um gasto muito menor, né? A prevenção é muito mais em conta, muito mais saudável, e a gente tem que pensar muito nisso, né? Uma cidade, eu costumo dizer que Itapema é uma cidade que vive atividade física, é uma cidade que ela é plana, ela tem a praia, ela tem muitos locais que são gratuitos, né? Às vezes a pessoa não tem condições de pagar uma academia, participar de um clube, e aqui as pessoas têm isso na mão, né? Então, às vezes, tendo essa orientação, as pessoas têm um prazer em fazer isso, mas algumas pessoas às vezes não sentiram essa necessidade ainda, né? Porque a gente sempre imagina, né, Kika, que a doença, ela não vai chegar na gente, né? A gente sempre imagina que a gente vai estar forte a vida inteira, e nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Às vezes você é acometido por uma situação repentina que talvez, se você tivesse tomado lá atrás por uma ideia de se cuidar melhor, de se prevenir determinadas situações, você não tivesse que passar, né? Com certeza, eu trabalhei muito tempo na Secretaria do Esporte com as pessoas da terceira idade, né? Então a gente brinca e fala, nossa, parecia que você nunca ia chegar nos 50, 60 anos, você sempre vai estar jovem. E os jovens, quando a gente está jovem, a gente não pensa nisso. Que você tem que ter o cuidado com as suas articulações para lá na frente ter uma vida saudável, que você tem que cuidar um pouquinho, né? A questão, por exemplo, nós temos grupos de tabagismo, né, que é organizado dentro das UBSs, então a gente recebe o medicamento, chama essas pessoas para elas tentar parar de fumar. Então tem relatos assim, de pessoas que fumam há 50 anos, que fumam 4 carteiras de cigarro por dia, e agora estão sentindo, né, esse prejuízo que teve na saúde. Então, se você pensar nisso antes, como é que eu quero chegar lá na minha terceira idade ou melhor idade, como se fala? O Kika, você hoje é a coordenadora desse segmento, desse programa no município, né? Conta pra gente um pouco do perfil das pessoas que hoje estão procurando o atendimento das equipes multi. Na verdade, a minha intenção já é uma segunda pergunta, né? Quem essa equipe pode atender? Queria que você falasse um pouco do perfil de quem pode procurar. Olha, o perfil geralmente são pessoas que estão doentes. É muito difícil a gente ter ainda essa procura pela prevenção. Porque a pessoa vai até a unidade de saúde já porque ela quer fazer, né? Porque ela está em alguma situação. Mas depois a gente percebe que a pessoa sente a necessidade, sente o prazer disso e continua fazendo essas atividades. Então, nós temos grupos que as pessoas estão lá há muito tempo. Né? Nós temos, por exemplo, os grupos de fisioterapia, grupo de reabilitação. Então, nesses grupos a gente dá alta para as pessoas. Certo. Mas de lá, elas passam para o grupo de atividade física. A gente pensa sempre muito nisso. Essa pessoa tem que continuar participando de alguma coisa. Então, a gente tenta manter dessa forma. Os grupos de saúde mental da mesma forma. Tem o grupo de alguns encontros, passou dali, onde é que essa pessoa vai continuar? Ela tem que continuar pensando nessa prevenção. Então, a gente tenta encaixá-la em algum grupo de exercício físico, ou de saúde mental, de caminhada, enfim, para que ela sinta o prazer e a necessidade, né? Eu falo que os médicos nos ajudam muito, porque hoje em dia é muito difícil você ir a um médico e ele não dizer que você tem que fazer atividade física ou cuidar da alimentação. Antigamente a gente quase não ouvia isso, né? Eu sou formada há mais de 30 anos, sempre trabalhei nessa área mais voltada ao exercício na busca da qualidade de vida, e era muito difícil. A gente falava, meu Deus, se o médico me ajudar e falar para essa pessoa que ela tem que cuidar da saúde, a voz, né, a palavra do médico é mais forte que a nossa. Sem dúvida, né? sem Com dúvida. certeza. Então hoje a gente tem muito isso. Kika, aqui tem um pessoal mandando um alô pra você. Vou colocar aqui, ó. Boa noite, a turma da Manutenção Saúde. Manda um alô pra Kika, o Nelson Neto. Boa noite, oi, professora Kika, Renata. Tem Oi. muitos alunos ainda. Ainda é a professora Kika, Do né? tempo que eu trabalhava Que legal, isso aí é inesquecível. Ô Kika, agora Lívia, olha que legal isso, Lívia. As pessoas não sabem, na verdade, que existe esse atendimento no município. Eu estava lendo um pouquinho a respeito, Kika, e queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Você já trouxe aqui essas parcerias com igrejas, esses vários espaços que a coisa acontece, as consultas com esses profissionais que você citou, mas olha, gente, tem grupos de saúde mental, Lívia, de reeducação alimentar,
Ótimo. grupos de exercício físico, de reabilitação, de combate ao tabagismo. Além disso, essas equipes promovem palestras e oficinas de prevenção e educação em saúde. E as pessoas não têm acesso e nem conhecimento a isso. É isso mesmo. Então, a porta de entrada é a unidade básica da sua região, localidade, né? onde você cada um mora. Procura. O encaminhamento é sempre feito pela enfermeira ou pelo médico. Aí eles, percebendo a necessidade, ele vai encaminhar. Se ele acha que ele tem que encaminhar para psicólogo, se ele acha que tem que encaminhar para o profissional de educação física, enfim, pelo nutricionista, e aí eles fazem, a gente chama consultas compartilhadas, né, entre os profissionais, e aí direciona para algum grupo. Um grupo muito importante que nós temos hoje, que também surgiu da necessidade, é o grupo de fibromialgia. Nós tínhamos alguns pacientes de fibromialgia que participavam dos grupos convencionais, né? E aí a professora Andressa sentiu essa necessidade de montar um grupo específico de fibromialgia, porque é um caso que hoje está bastante, tem muitos pacientes, enfim, e tem que ter um atendimento especial. Então foi formado um grupo específico de fibromialgia. Esse grupo ficou bastante grande, era um grupo só na cidade, e nós já sentimos a necessidade de ter mais um grupo. Nós temos um agora no centro, na Meia Praia, e agora tentando formar mais um grupo específico. Então, nesse grupo participa também a psicóloga, a nutricionista, né? Então são encontros multiprofissionais mesmo. Agora, Kika, me diz uma coisa, existe muita demanda? Existe muita procura? Hoje as equipes que tem, elas conseguem atender o município? Como é que está a questão de fila? Está esperando muito tempo para ser atendido? Não, nós não temos quase fila, porque como agora nós temos profissionais e temos espaço, é lógico, como é grupo da saúde, geralmente são pessoas que têm algumas limitações, então nós não podemos ter grupos muito grandes. Sim. 15 a 20 pessoas, às vezes nós tentamos colocar 2 profissionais, né? Os ACS nos ajudam muito, porque os ACS geralmente eles conhecem toda a população, então eles ajudam, e nós temos técnicos que fizeram o curso de técnicos em ACS, então eles ajudam a verificar pressão, o profissional dentro desses grupos. Então, nós não temos fila, porque quando a gente percebe que uma equipe, um grupo está muito cheio, a gente consegue formar outra turma, outro horário, né? Os grupos da fisioterapia, nós temos às vezes alguns em espera, então eles recebem alta, aquele paciente que a gente percebe que já pode fazer parte de um grupo de exercício físico, ele passa para o grupo, abrindo vaga para novos usuários. Kika, eu queria agradecer a sua visita aqui ao Jornal da Cidade, segunda edição, já dizer para você que as portas estão mais do que abertas. A gente entende que um serviço dessa natureza, ele precisa realmente de divulgação, porque afinal de contas, veja, a gente tem as equipes disponíveis, elas foram ampliadas e foram ampliadas assim numa progressão geométrica, né? Sai de 1 para 4 equipes e com muitos profissionais de diversas áreas. Está falando de psicólogo, de nutricionista, de fisioterapeuta, de fonoaudiólogo, de profissional da educação física. Quer dizer, eles estão ali esperando pelo atendimento, existe vaga, então é importante que a gente leve essas vagas até o cidadão para que ele possa participar disso, não apenas quando estiver doente, mas buscando também a prevenção. Então, parabéns pelo trabalho que vocês realizam lá. Com certeza, muito obrigada, e pode me chamar sempre, estou aqui à disposição para colocar essa nossa população em atividade, prevenir mesmo a saúde e melhorar a nossa saúde de Itapema. Já tive uma ideia aqui, Lívia. Bora. Eu achei esses temas aqui, temas muito reais. Sim. Os temas dos grupos, de uma forma geral, né, gente? Quem aí não tem um amigo que precisa falar de saúde mental? Ou um familiar? Quem aí não tem um amigo, um parente que precisa falar de reeducação alimentar, de combate ao tabagismo, de reabilitação? Então, Kika, já queria te fazer um convite para no mês que vem a gente trazer um desses profissionais que tocam esses grupos, para a gente falar especialmente desses temas, porque eu tenho certeza absoluta que a gente vai tocar muita gente que está em casa nos acompanhando, vai pensar assim, caramba, eu quero fazer parte disso também. Com certeza. Olha só, amanhã vai ter um debate na Câmara dos Vereadores, que tem profissionais da área da educação física e nutrição sobre obesidade. Muito bom. Também é um caso, né, um assunto que deve ser debatido. A gente tem encaminhamentos para cirurgias bariátricas dentro do SUS, então também acho que é um fator bem importante. Nós temos grupos de reabilitação, de reeducação alimentar, então também podemos trazer nutricionistas, fisioterapeutas, isso aí. Kika, obrigado. Leva um abraço nosso para a equipe da saúde do município de Itapema, para todo o pessoal aí que atende hoje nas equipes EMULT, e saiba, o microfone está aberto para você sempre que precisar. Muito obrigada. Com certeza estão todos nos ouvindo aí, porque o Fafá colocou no grupo. E não ouve não para ver.
E não ouvi não pra ver. Com certeza, vamos trazer um por um aqui. Kika, obrigado. E fala pro seu marido Obrigada. que eu vou lá bater um basquetinho quero com ele. ver. Tá Só cesta bom. de 3 pontos sem olhar. Boa 19 noite, horas e pessoal. 32 minutos.